Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, damos início à primeira reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Antes de iniciar a reunião de convocação para tratar sobre o CDA, a gente vai distribuir os projetos da pauta e passar o comunicado ao DESP número 55 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que informa mudanças relativas às emendas parlamentares, em adequação à Resolução TCE-SP 17 de 2025, assim como a Resolução 17 de 2025 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a fiscalização, transparência e rastreabilidade e o acompanhamento da execução das emendas parlamentares estaduais e municipais no âmbito do Estado de São Paulo e estabelece normas destinadas a assegurar o controle do gasto público. As matérias da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte forma: projeto de lei número 202 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Assis, instituído pela Lei Complementar número 10, de 10 de outubro de 2006, e suas alterações. O relator é o vereador Gerson Alves. O prazo para parecer é 24/2. Projeto de lei número 3 de 2026, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura da revisão geral anual dos padrões de vencimento dos servidores municipais e agentes políticos. O relator é o vereador Fabinho Alerta Verbal. O projeto tramita em regime de urgência, sendo o prazo para parecer 18/2. Dispõe sobre a abertura de crédito, projeto de lei número 4 de 2026, do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins especifica no valor de R$ 100.903,17 junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. O relator sou eu, Fernando Circa. O prazo para parecer é 5/3 de 2026. Projeto de lei número 5 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 10.000 junto à unidade orçamentária do gabinete. Relator é o vereador Gerson Alves e o prazo para parecer 5 de março de 26. Projeto de lei número 7 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins especifica no valor de R$ 18.520,683,11 junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços. O relator é o vereador Fabinho Alerta Verbal e o prazo para parecer é 5 de março. Projeto de lei número 8 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins especifica no valor de R$ 100.000 junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura. O relator sou eu e o prazo é em regime de urgência, 18 de fevereiro. Projeto de lei número 9 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins especifica no valor de R$ 150.000 junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura. Relator Gerson Alves e o prazo para parecer 5 de março. Projeto de lei número 11 de 2026, de autoria da Mesa da Câmara, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Assis. O relator sou eu, vereador Fernando Circa, e o prazo para parecer é 5 de março. E, por fim, projeto de lei número 12, de autoria da Mesa da Câmara, que dispõe sobre a estrutura de cargo, atribuições e atuação da Procuradoria da Câmara Municipal de Assis e da outras providências. O relator é o vereador Gerson Alves e o prazo para parecer é 5 de março. A gente vai fazer a discussão dos projetos da pauta em outro momento para dar prioridade para todo mundo que está aqui. E antes de entrar no tema em si, fazer a abertura dessa parte da convocação, eu gostaria que o presidente Paulinho Mattioli, aqui presente, sempre apoiando as comissões, apoiando as iniciativas do Parlamento Assisense, pudesse fazer uso da palavra. Olá, vereador Circa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Assis, a todos os colegas vereadores aqui presentes, nossa equipe técnica, senhores secretários, vice-prefeito de Assis, Alexandre Cachorrão, empresários, as pessoas que irão nos assistir. É importante a gente trazer aqui, durante a última sessão da Câmara Municipal de Assis, nós tivemos a solicitação pelo Poder Executivo de um projeto para tramitação em regime de urgência. O que é praxe na Casa de Leis? A tramitação em regime de urgência ela é deliberada pelos vereadores. Esse projeto, na casa mais ou menos de R$ 18 milhões, trata-se de abertura de crédito adicional para os fins que especifica, e nesse caso é lá para a questão das obras. Aí, durante a sessão, colegas vereadores tiveram algumas dúvidas a serem sanadas, e a votação, ela foi pedida uma votação nominal, em que a maioria conseguiu ali
que fosse prorrogado não fosse tramitado em regime de urgência para que os esclarecimentos pudessem ser feitos. Aí coube ao presidente acolher e estamos aqui hoje nessa reunião que o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento solicitou, e é um momento que ele é ímpar para a democracia, para a nossa transparência, e que todos aqui possam aí estar falando o que vai acontecer e tudo mais, e dessa forma, tendo as respostas aí, é possível aí a gente rapidamente já pautar o projeto como presidente da Câmara Municipal de Assis. Então, é uma tarde aqui para aproveitarem, fazerem perguntas, tirarem as dúvidas, tanto os vereadores, quanto os empresários, os esclarecimentos que eventualmente precisassem ser feitos pela Prefeitura. E eu parabenizo mais uma vez a iniciativa, porque a Câmara Municipal de Assis ela tem feito um trabalho muito sério e muito focado. Então, o que passou, que o projeto tinha sido revogado ou que não teria sido aprovado, não foi nada disso. Foi só um pedido de tramitação e urgência que não foi aprovado, mas tão logo seja dirimida essas dúvidas, já é possível o presidente colocar em pauta já dentro do mês de fevereiro mesmo. Então, eu devolvo as palavras ao Fernando Cirque e desejo aí todo o sucesso na reunião desta tarde. Obrigado. Muito obrigado, presidente, pelo apoio de sempre, fortalecendo o Legislativo. Eu escrevi um pequeno esclarecimento aqui que eu gostaria de ler antes de dar o início. Então, dessa forma, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de cada um dos empresários que aqui estão. O olhar atento de vocês contribui muito para a tramitação do presente projeto de lei e ajuda a entender como estão sendo os gastos, os recursos do CDA. É importante esclarecer, diferentemente do que foi noticiado, nós não votamos contra o projeto. Estamos aqui justamente para discuti-los, junto com vocês, em reunião pública, aberta e transparente. Votamos contrariamente apenas à urgência do projeto, por entender que deveria ter mais dinheiro nessa conta, uma vez que, no nosso entendimento, não faz sentido dizer que R$ 8.834.483,72 foram empenhados integralmente e exclusivamente no CDA em 2025. Uma das condições estabelecidas pela Câmara para aprovação do empréstimo de R$ 22 milhões para a pavimentação do CDA foi que esse recurso fosse investido integralmente no Distrito Industrial. E assim foi aprovada a Lei 7.485, de 2023, que em seu artigo 1º, acompanhado do parágrafo único, diz o seguinte: artigo 1º, que o Poder Executivo fica autorizado a contratar um empréstimo de 22 milhões, destinado a financiamento de obras de infraestrutura viária, recapeamento e pavimentação asfáltica dos Centros de Desenvolvimento de Assis, CDA 1 e 2. E o parágrafo único define que os recursos dessa operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, isto é, CDA 1 e 2. O meu receio era aprovar uma urgência para uma abertura de crédito e tivesse que votar o mérito do projeto antes mesmo que o requerimento 689 de 2025, que fiz sobre o empréstimo, ainda em novembro de 2025, fosse respondido. Passou o recesso, passou 40 dias de recesso, voltamos e ainda não foi respondido pelo Executivo. O Executivo teve o recesso todo para responder, mas não o fez. Até o início da reunião, estávamos completamente no escuro. Estamos aqui, na Comissão de Orçamento, justamente para poder esclarecer o que está acontecendo. A Câmara Municipal de Assis apoia incondicionalmente que o dinheiro seja investido integralmente e exclusivamente no CDA. E também é do nosso interesse que tudo se resolva na maior brevidade possível. Por isso, o projeto entrou na sessão desta segunda e hoje, na sexta-feira, já estamos aqui para definir juntos quais serão os próximos passos. Quando aprovamos essa lei, por sugestão do ex-vereador e atual prefeito Alexandre Cachorrão, foi aprovada, junto à Associação Comercial e Industrial de Assis, uma comissão de empresários do CDA para que, em comunhão com a Câmara, fiscalizássemos tudo o que vem acontecendo no processo de pavimentação do Distrito Industrial. E também é por isso que aqui estamos, mais uma vez, em diálogo franco e aberto para dar transparência a esse processo. Embora o requerimento que eu fiz ainda não tenha sido respondido, a gente conseguiu apurar algumas informações junto ao portal da transparência, junto a fontes dentro e fora da Prefeitura,
e através de um requerimento do vereador Gordinho da Farmácia, que foi feito em junho do ano passado. Então, dessa forma, para dar início e a gente poder começar a tirar as dúvidas, eu gostaria de convidar o secretário da Fazenda, Luiz Antônio Carreira, para compor aqui a mesa para que a gente possa fazer o uso da palavra. Os demais secretários que quiserem ocupar aqui as bancadas da Câmara podem ficar à vontade. Aí, Luiz, é um botão, é touch, é só você clicar no push que ele vai acender a luz. É no microfone mesmo, na base do microfone. Pode puxar o microfone. Aí tem um botão, ó, você vai ver que ele vai acender. Dá um alô aí para a gente testar. Ei. Perfeito. A gente queria entender, Luiz, a gente sabe que o senhor chegou agora na secretaria, mas queria entender como que está sendo trabalhado esse crédito dentro da administração. Se ele está numa conta separada, se ele está sendo investido, como é que esse dinheiro está sendo gerenciado por parte da Secretaria Municipal da Fazenda? Boa tarde, Fernando, senhores vereadores. Boa tarde a todos. Bom, Fernando, como você mesmo disse, a gente está chegando agora, né? E no que eu tive acesso nessa conta, impreterivelmente, esse recurso, desde que foi creditado em 2025, né? Aliás, perdão, no final de 2024, ele tem todas as operações feitas com muita responsabilidade em todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos, desde a aplicação do recurso, né? Na aplicação do recurso e quando do pagamento de fornecedores das operações que vêm sendo realizadas no CDA, tá? Então, resumindo, tá, o dinheiro ele é exclusivamente para uso, como de fato foi feito a linha de crédito, e não saiu disso, certo? Todo recurso tem todo acesso, você vai ter acesso ao requerimento com todos os documentos, olhando item a item, né? Que é como se faz numa auditoria, o que saiu, o que entrou, o que gerou de juros, o que foi pago pela prefeitura do empréstimo, que hoje é em torno de 4 milhões de reais, mais ou menos, que foi pago no ano passado, você entendeu? E todas as operações desse recurso, sem R$1, sair fora daquilo que foi proposto no início. Nem pode ser feito isso, é lógico. E, com certeza, a prefeitura não o fez em momento algum. Tá? Isso a gente fala com propriedade, mesmo chegando agora, mas eu pude ver os extratos, de olhar e tal, né, até para ter um pouco de conhecimento ali, tá certo? Então, todos os aspectos, todas as operações, né, seguindo o extrato bancário, que não mente, tá? Em nenhum momento esse dinheiro foi desviado, foi usado para outra situação. Tá? Qualquer dúvida, só pegar e olhar no portal da transparência, tá bom? Quanto a isso, eu tenho segurança em falar, porque a gente olhou e sabe que o objetivo daquele recurso é para isso. Perfeito. Só para destacar que qualquer um que quiser fazer uso da palavra, perguntar alguma coisa, pode erguer a mão, a gente tem um microfone ali para vocês, e o mesmo vale para os demais vereadores, vice-prefeito Alexandre Cachorrão. Luiz, uma das questões que surgiu aqui, que foi um dos motivos que levou a gente a rejeitar a urgência do projeto, foi que quando chegou essa abertura de crédito, a gente esperava algo perto dos 22 milhões, tendo em vista que os investimentos no CDA ainda carecem de uma envergadura maior. A gente viu que no final do ano passado teve a inauguração da primeira parte, mas, assim, percentualmente, a gente tem quase 40% do valor total do crédito, de acordo com o portal da transparência, que no início do ano passado era de 22.144.000, já empenhados. Apesar de 40% já estar empenhado, no ano de 2025, a gente não vê 40% da obra concluída. E isso levou a uma insegurança por parte da nossa parte. A gente está vendo o dinheiro sendo gasto em uma velocidade e as obras sendo entregues em uma velocidade inferior ao que o dinheiro vem sendo gasto. E aí, analisando o portal da transparência,
Um dos questionamentos que surgiu é referente ao pagamento de combustíveis. Aqui no portal da transparência, consta que, em nome da Linkcard Administradora Benefícios LTDA, foram empenhados R$ 884.331,04. Foram 2 empenhos, um no final do ano passado, no mês 8, e outro subsequente. Como é que vocês fazem o controle se esse empenho do combustível ele está sendo utilizado para pagar o Linkcard de toda a prefeitura ou se está sendo exclusivamente gasto no CDA? Porque é um tanto quanto salta aos olhos ver que somente de combustível foi gasto quase R$ 1 milhão em uma obra lá do CDA. Então, eu queria entender como é que vocês fazem esse controle interno de que está sendo gasto de combustível na obra do CDA. Como é que vocês conseguem afirmar que esse dinheiro todo foi investido integralmente lá? Ô, Fernando, a questão financeira, né, cabe à minha secretaria, né? Como te disse, a gente não estava aqui no ano passado, você entendeu? Então, até a questão financeira aí, o que eu posso te afirmar que foi usado de forma correta dentro da obra do CDA, pois todos os empenhos eles saem específicos para uma obra ou outra, tá certo? Então, é uma questão que já cabe à Secretaria de Obras, tá? Mas, financeiramente falando, eu entendo que os empenhos eles são específicos. É que não condiz com o que está no portal da transparência. O empenho aqui, estou aberto no portal da transparência, o empenho no valor voltuoso da Linkcard de benefícios, e quando a gente abre o empenho ou a nota fiscal, só aparece serviço de controle de consumo da frota municipal. Não é discriminado. Queria aproveitar a oportunidade, se o secretário de Obras puder compor a bancada e fazer esse esclarecimento para a gente de como que é feito esse controle, porque é um fator importante para a gente, tendo em vista que a essa gestão, diferentemente da outra, que iria licitar esse processo, está optando por fazer por mão de obra própria. E para a gente, principalmente nós que estamos investigando essa questão dos combustíveis no nosso município, é fundamental a gente esclarecer se esse R$ 1 milhão praticamente foi investido integralmente no CDA, quais são os instrumentos de controle e transparência para que o empresariado e a Câmara Municipal possam ter segurança de que esse dinheiro todo em combustível está sendo investido integralmente no CDA. Com a palavra, Leandro Gabrinha, secretário de Obras. Boa tarde a todos. Esse dinheiro ele foi investido lá no CDA. Não tem os 850 mil eles foram empenhados para a Secretaria de Obras. Na nota que você vê aí, ele parece frota municipal. Quando ele é empenhado lá, ele é utilizado tanto para o CDA, como ele foi utilizado para outros serviços. Por quê? Porque hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando no CDA sem estar usando combustível do próprio financiamento. Nós estamos usando do Tesouro. Então, uma coisa compensa a outra, entendeu? E, durante esse período, nós vamos usar aí, até abril ou maio desse ano, o Fonte 1, Tesouro, para pagar o combustível do serviço no CDA. Você sabe dizer quanto que combustível Fonte 1 foi gasto no CDA? Tem que puxar. Não sei de cabeça, não sei te falar, mas tem como puxar. É daí que surge a nossa insegurança. Tem como puxar. Porque a nossa preocupação lá atrás, e o Cachorrão é prova disso, que a gente garantisse que esse investimento fosse integralmente investido no CDA. Porque mesmo que a gente conclua a pavimentação total, ainda existem diversos investimentos que se fazem necessários lá. A questão do acesso através do acesso rodoviário, para que a gente possa descarregar cada vez caminhões maiores. A gente tem uma série de melhorias que precisam ser feitas, que não se limitam somente à pavimentação. E o que foi acordado na época era justamente isso, que se eventualmente sobrasse dinheiro da pavimentação, que esse resto desse recurso fosse investido integralmente no CDA, e essa é a nossa preocupação. Então, eu queria tentar entender como é que vocês estão fazendo esse controle. Eu entendi, a gente está gastando agora da Fonte 1 e depois vai gastar o do empréstimo, mas como é que é feito esse controle? É feito através do próprio cartão? Você tem como disponibilizar para a gente o extrato de abastecimento desses 850 mil abastecimentos para abastecimento? Com certeza. Inclusive, no requerimento que você fez, você pede e vai ser respondido, vai mandar para você.
Eu ia até perguntar para o Luiz, Entendeu? que foi uma das coisas que a gente enviou no convite. Se tinha como você trazer essas informações para a gente já, tendo em vista que já faz mais de 50 dias que esse requerimento está tramitando. Vocês chegaram a trazer esses extratos, essas coisas, ou vai ficar lá para o empréstimo? Não, os extratos a gente vai anexar tudo na resposta do seu requerimento. Tá? Todos os documentos que você pediu vai estar anexado lá. Você vai ter a oportunidade de verificar tudo, tá ok? Inclusive, Fernando, é bom ressaltar que você falou aí que a preocupação é que seja investido lá. Uma das preocupações da administração foi o quê? Não terceirizar o serviço. Porque não terceirizando o serviço, eu consigo uma economia de BDI de, no mínimo, 26,63%. Então, se você pegar no universo de 22 milhões e tirar 26%, você consegue uma economia muito grande realizando o serviço. E a Prefeitura de Assis, ela tem capacidade para realizar, tanto que está realizando. Hoje, entre pavimento novo e recapeamento, já foram feitos quase 55 mil metros quadrados dentro do distrito. Tá? E não é só isso. Dentro da gama lá de fornecedores, nós temos lá, tem combustível, tem a própria massa asfáltica, tem a parte de pintura, que é a parte de emulsão, nós temos lá a questão ele chama Remocil, é um produto que usa nos rolos para não grudar. Temos um ensaio que foi pago para fazer um ensaio em todas as ruas do CDA, do solo, porque nós não vamos mais usar cimento. Nós vamos usar um outro produto mais novo, mais moderno e mais barato do que o cimento. Tá? Hoje, uma base lá em torno de 32 quilos de cimento por metro quadrado. A gente tem aqui a relação dos empenhos, vamos disponibilizar, inclusive, para os empresários depois poderem acompanhar onde é que está sendo gasto esse dinheiro. E eu queria tentar entender também, além dessa questão do controle, destacar... O projeto entrou na segunda em regime de urgência. Se a gente aprovasse, a gente teria até menos de 10 dias para aprovar esse projeto. E a urgência foi rejeitada justamente por causa disso, porque a gente estava no escuro em relação a como esse dinheiro estava sendo gasto, tendo em vista que teve o requerimento que é de novembro do ano passado, que ainda não foi respondido. E aí é uma certa incoerência da administração pública municipal, que pede a urgência de um lado, pressiona os vereadores, inclusive com matérias nas redes sociais, alegando que a gente teria rejeitado o projeto, e, na sequência, quando a gente tem a oportunidade de esclarecer tudo aqui, infelizmente, os representantes da administração não estão munidos de nenhum documento que possa subsidiar essa análise e nos dar segurança. Porque eu tenho certeza que, assim que a gente tiver acesso a esses documentos e essa segurança de que esse dinheiro está sendo gasto com eficiência, com zelo, nos princípios da administração pública, eu tenho certeza que o nosso presidente Paulinho Mattioli vai pautar ele o quanto antes e que a gente possa votar o quanto antes. Então fica essa incoerência de todo o debate que foi feito na segunda-feira em relação a essa urgência. Se fosse tão urgente assim, em mais de 60 dias, de novembro do ano passado até hoje, deu tempo suficiente para juntar toda essa documentação, os extratos, eu tenho certeza que é só entrar no aplicativo do banco e emitir, poucos cliques você conseguiria, e fica aqui registrada a nossa frustração, porque gostaríamos de já resolver isso, quiçá votar na própria segunda-feira. Mas temo que, sem uma análise documental mínima do que vem acontecendo, fica difícil a gente dar prosseguimento. Então, a gente conta com essa celeridade para que o Executivo apresente esses documentos o quanto antes, para que a gente possa atender os empresários e voltar a esse dinheiro no orçamento de 2026 o quanto antes. Aí, nessa toada, pensando aí nos mecanismos de controle, claro. Vale ressaltar, o senhor está batendo no requerimento, que o requerimento, vale ressaltar que o senhor deixe isso claro para todos, que o requerimento ele está dentro do prazo regimental de resposta. O prazo é dia 16 de fevereiro e, pelo jeito, a Prefeitura só vai responder no dia 16 de fevereiro, como vocês podem perceber pelo que é dito. Pelo senhor presidente. Com a palavra? Eu concordo com o senhor, essa questão dessa dúvida em torno do projeto e tal, mas acho que isso, como eu disse na sessão, eu votei a favor do relatório do regime de urgência, porque isso não atrapalharia qualquer tipo de fiscalização por parte do Legislativo. Nós poderíamos ter aprovado o regime de urgência,
projeto A está gente vai chegar lá, vereador. Nós Eu tá vou tramitando mostrar na normal. sequência o porquê a gente precisa ter esse controle. Se o senhor tiver um pouco de paciência, a gente vai chegar lá. Sim, mas eu tenho que falar o que eu penso, né? Já que o senhor está falando o que o senhor pensa e colocando uma situação que é a administração está fazendo isso, está fazendo aquilo, então vamos conversar de uma maneira bem eficiente. Nós poderíamos ter aprovado o regime de urgência e continuado, e eu aqui não estou falando que nós não devemos fiscalizar qualquer tipo de iniciativa do Executivo. Só que nós não podíamos dar continuidade a isso, deixar o Executivo poder estar continuando o trabalho e nós fazendo o nosso serviço de fiscalização, que o senhor muito bem faz, né? Então, acho que foi, na minha maneira de ver, acho que foi uma atitude equivocada nossa, que nós poderíamos ter continuado o trâmite do projeto e continuado a fiscalização, inclusive com a resposta. E nós temos meios para, de uma certa forma, pressionar a administração para que volte os trabalhos no que deve ser feito. Perfeito, vereador. Anotado. Dando continuidade, eu queria entender que a gente tem uma preocupação, e eu acho que os empresários compartilham disso, é se o que está sendo empenhado e liquidado com o dinheiro do empréstimo está sendo realmente entregue. São muitos empenhos. A gente falou aqui, ó, só em concreto, da Noromix, um único fornecedor, são R$ 5.644.800. São 80 empenhos referente a 80 entregas de concreto que foram feitas. Quais mecanismos a Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Planejamento vem tomando para fiscalizar a entrega desse material? Se esse material está sendo realmente entregue na quantidade que está no papel. Vocês têm um engenheiro que recebe vereador, esse material? assim. Como é que funciona? A Noromix é a única fornecedora porque ela é vencedora de um certame licitatório. Então, só pode ser ela mesma fornecedora. Tá? Para deixar claro que no concreto bituminoso usinado a quente, é só a Noromix porque ela foi vencedora de um certame licitatório. Não tem como ser outra. Perfeito. Tá? Como é que funciona? A gente prepara a terra, faz a base, guia, deixa pronto, faz agulhamento, faz solo cimento, faz agulhamento, pintura, ok. Quantos metros tem para fazer hoje? Nós temos, sei lá, 1.000 metros quadrados para fazer. Quanto que vai de massa? Vai X. Solicita. Todos os caminhões eles vêm com pesagem. Toda a massa ela vem com laudo de laboratório. Tá? Então, isso fica tudo guardado lá e arquivado. E quem da secretaria que atesta o recebimento? O funcionário que está na rua. Quem que é o funcionário? Funcionário, quem tiver lá, o Wagner, o Luiz, quem está lá na frente. E na frente obrigatoriamente um funcionário tem que assinar o recebimento. Exatamente, lógico. Todo mundo. Ninguém entrega nada para ninguém sem assinar. Perfeito. E aí que surge a dúvida nossa e eu quero compartilhar com vocês, empresários. Existe o requerimento 446 de 2025, de autoria do vereador Gordinho da Farmácia, que não está aqui presente hoje e justificou a sua presença. E ali, naquela época já, quando foi respondido em agosto, o Executivo forneceu alguns documentos que eu pude analisar. Um documento aqui de 209 páginas, em que consta empenhos, notas fiscais, liquidações, transferências bancárias e, inclusive, esses documentos de recebimento de chegada de material. Mas eu até convido o vereador a olhar aqui, ó, e me dizer quem é que assinou esse documento que consta na resposta do requerimento. Recebimento, cada empenho desse daí é R$70 mil de material. Documento apócrifo, ou seja, sem assinatura. A Prefeitura enviou para a Câmara, através do requerimento 446 de 2025, uma série de empenhos, liquidações, em que nenhum funcionário assinou o recebimento. Ou seja, nós não conseguimos averiguar e constatar, com base na documentação exigida pela lei de licitações, pelas leis da administração pública, que esse documento, que esse material foi realmente entregue na quantidade que está ali. Isso não sou eu que estou inventando, é um documento público, a gente vai disponibilizar para vocês, o documento 446. E aí eu questiono, por isso, vereador, que eu fiz esse questionamento, porque se não somos nós interromper e fazer esses questionamentos, com certeza o modus operandi da entrega dos outros 10 milhões que restam seriam nessa mesma base documental frágil e incoerente. Se o vereador quiser demonstrar, explicar, se o secretário também quiser vir pegar a documentação, pode ficar à vontade
e esclarecer quem que está recebendo esse material e atestando. Porque tratando de administração pública, gente, a gente está falando de milhões de reais. E eu tenho certeza que ninguém aqui tem a expertise de falar se foi 500 mil quilos ou se foi 50 mil quilos de concreto debaixo da terra. Por isso que a administração pública exige que tenha um servidor público qualificado, servidor efetivo, que ateste o recebimento disso. Porque se não for um servidor público efetivo atestar o recebimento, não tem como a gente dizer se esse equipamento, se esse insumo foi realmente entregue. Eu vou só dizer um negócio para o senhor. O que o senhor tem aqui é uma inspeção de descarga Isso. que é sobre emulsão asfáltica. São que várias, é o que né? é usado. Sim. São várias que Isso seguem o aqui mesmo é um padrão. romaneio que vai para a firma lá. A nota fiscal, que é o que vale, isso aqui, Mas vocês não forneceram o recebimento para vocês gente. pediram a nota fiscal? Pediu, tá tudo aqui. Não pediu. Pediu. A Requerimento nota 446 fiscal é assim, ó, de vereador, 2025. deixa eu explicar um negócio para o senhor. Toda nota explicar. fiscal, ela tem alguém que assina o seu canhoto. E ela fica o seu canhoto de quem assinou e recebeu. E quem que E fiscaliza esses recebimentos? para ela ser paga, para a prefeitura efetivar o pagamento, nas costas da nota tem uma liquidação de que alguém que recebeu, que atestou que recebeu, ele atesta ali, sobre responsabilidade dele. Tá? Então, assim, não existe nota paga sem recebimento e sem liquidação. Isso é lei. É lei, não é uma coisa que nós estamos Perfeito, mas inventando. destaco que isso aqui- não foi fornecido na documentação que foi apresentada ao vereador Gordinho da farmácia. E eu queria tentar entender quem são esses servidores que atestam esse recebimento. Se o senhor puder nomear, porque assim, quando a gente Sim, tem o uma Wagner, terceirizada, o Wagner é o cara que a que gente mais recebe. o que acontece é as medições. Então, assim, a gente iniciou uma obra como está acontecendo lá na Cozinha Piloto. Uma empresa está fazendo nem a obra. sei dizer pro O engenheiro... Um segundo, Quem Leandro, para eu responde? terminar o raciocínio, eu já passo a palavra. Lá na Cozinha Piloto, existe a obra da Cozinha aqui não é Piloto. documento. O engenheiro qualificado vai lá, faz a Fiscal. medida de quanto que foi construído e paga-se a partir do laudo de quanto foi construído. E assim vai empenhando e liquidando toda a obra até a execução final e a entrega. Tem nota fiscal. Então, eu queria tentar entender como que está sendo esse controle por parte da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços. Já acabei de falar para o senhor. O controle é feito de que forma? O caminhão chegou na rua, pesagem, o pessoal confere, vê temperatura, confere laudo de... Quem que confere? Quem que tem capacidade técnica para fazer isso hoje lá? Do quê? Quem que tem capacidade técnica para Qualquer aferir? pessoa tem capacidade para fazer isso. Mas não tem um chefe de departamento? Tem, o Wagner. O senhor pode... Qualquer pessoa aqui, qualquer leigo tem capacidade de fazer isso. O senhor não sabe ler um laudo onde diz que está dentro, está tudo ok, um laudo laboratorial? Secretário, o senhor tem como mandar essas notas fiscais para nós Isso de aqui todos não- os recebimentos? Isso aí não tem Isso validade aqui não nenhuma. tem validade Tem, nenhuma, mas isso é gente. romaneio. O senhor tem condições de mandar o que realmente Lógico. interessa para a gente, que são as notas fiscais devidamente recibadas pelo funcionário que recebeu Sem problema massa nenhum. asfáltica. Beleza. Inclusive, Gerson, está na resposta do requerimento Qual o do requerimento? vereador. O que vocês não mandaram ainda. Ah, E perfeito. vamos mandar, que está dentro do prazo ainda, né? Isso. É, que está dentro do prazo ainda. Não, só Isso. para... É porque fica aquele negócio, não respondeu, mas está no prazo. Não, é que o né? empresariado está muito ansioso para tudo isso. eu Por isso sei que a gente... disso. Eu converso com eles diariamente. Com a maior parte ali, eu estou sempre lá no CDA. Perfeito. A gente vai ter que aguardar a documentação para poder esclarecer isso, que são fatos que eu considero importantes. Eu comprometi, quando eu aprovei esse empréstimo, que eu fiscalizaria, e assim a gente está fazendo. Eu abro para quem mais quiser perguntar, se o empresariado quiser utilizar o microfone, qualquer dúvida sobre o cronograma de execução de obra, aproveitar que está todo mundo presente, eu acho que agora é a hora. Com a palavra, pode pegar o microfone aqui, ó. Está aqui na bancada. Pode se dirigir ao plenário, sem problema nenhum. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, aos senhores e a todos os empresários. Eu gostaria assim, de um esclarecimento quando fala em relatório transparente, em despesas e a gente ter transparência. E aí a gente precisa pedir um relatório que precisa de um prazo tão longo, prolongado, para a gente ter transparência.
Eu gostaria que me explicasse aos empresários como que é esse tipo de transparência. Se qualquer um pode entrar lá e ver, mas vocês precisam pedir um relatório e isso ter um prazo de 60 ou quantos dias que for para que a gente possa ver o relatório que vocês recebem. Não nós temos transparência. Perfeito. Obrigada. Através do portal da transparência, a gente consegue acessar os empenhos, mas no portal da transparência não tem as notas fiscais, a gente não tem os extratos do que foi gasto de abastecimento, por exemplo. E aí a gente faz a documentação via Câmara. É aprovado um requerimento na sessão ordinária e eles têm 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias para responder. Como a gente teve o recesso, que iniciou ali no dia 20 de dezembro e terminou agora no 1º de fevereiro, durante esse período ficou paralisado os prazos para que o Executivo pudesse responder. Embora o Executivo estivesse trabalhando normalmente, com capacidade operacional para responder, o prazo ficou paralisado. Então, o prazo para essa resposta, em que tem um requerimento que a gente solicita tudo, os extratos de aplicação, os extratos do que foi comprado, as notas fiscais, os empenhos, e, infelizmente, tem o prazo é dia 16 de fevereiro, e eu, pelo menos, optei por votar contra o projeto em regime de urgência, porque o prazo da urgência para a gente analisar o projeto no mérito, aqui no plenário, seria antes do prazo da resposta. Então, dessa forma, para a gente poder analisar toda essa documentação, a gente pediu que fosse prorrogado, mas ressalto que é do nosso interesse, integralmente, que a gente possa analisar isso e entregar o quanto antes. A gente gostaria que, inclusive, hoje já tivesse chegado essa documentação para que a gente pudesse debruçar no final de semana e, no tardar, na outra semana já tivesse na pauta. Mas, como vocês viram, infelizmente, o prazo vai ser respeitado e provavelmente será protocolado no dia 16. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Atendendo, eu entendo a dúvida dela, essa documentação que a Prefeitura vai encaminhar, essa resposta desse requerimento, com todos os documentos comprobatórios que o requerimento sugere, tem como enviar uma cópia para eles terem noção Claro. disso também? Sem sombra de dúvidas. Isso ajuda a senhora? Ajuda? Tá. Sim. Aí, qualquer dúvida que a senhora tiver em relação a esse requerimento, a senhora pode procurar a gente, que a gente vai fazer de tudo para tentar esclarecer da melhor forma possível o teor do documento. E se tiver mais alguma coisa que a gente possa ajudar, algum documento que a gente possa fornecer, pode contar com a gente. O requerimento que eu estava tratando é o 446 de 2025, em que o vereador Gordinho da Farmácia perguntou o seguinte: qual o saldo da aplicação dos 22 milhões do empréstimo para apresentar o extrato completo do início da aplicação até a presente data? E, no segundo momento, ele perguntou das medições e desembolsos para apresentar os empenhos e notas fiscais. E, analisando aqui os empenhos e as notas fiscais, infelizmente, a gente não encontra a documentação que foi mencionada pelo secretário de Obras. O que a gente encontra são documentos de formalização de demanda, de requisições para materiais, que muitas vezes não são assinados também, e esses documentos, que eu acredito que seja um documento padrão da Secretaria de Obras, que determina que tenha que ser ali colocado quem que está recebendo, quando recebeu, e tem inclusive um checklist sobre a qualidade do material, sobre o peso do material, se o caminhão tinha lastro, se não tinha. Mas, infelizmente, esse mecanismo de controle que foi desenvolvido dentro da Secretaria de Obras para garantir que o recurso que é pago, empenhado, liquidado, realmente vire o que está prometido, infelizmente não vem sendo utilizado. Então, a gente resta fazer análise aqui nos documentos que a gente tem, que são as notas fiscais, que não consta em nenhum momento aqui o recebimento, diferentemente do que foi apontado. Mas segue aberta as perguntas. Acho que seria interessante, se o senhor assim permitir e for conveniente, do secretário esclarecer, inclusive para a gente, nós que estamos aqui, a gente entende um pouquinho mais essa questão do empenho, mas que o secretário esclarecesse, principalmente para as pessoas que nos acompanham pela TV e também pelos empresários aqui, como é que funciona esse trâmite de ter lá a ficha aberta do crédito aprovado e qual que é o rito, por exemplo, quando que aciona a empresa para mandar a massa asfáltica, o que é um empenho, qual que vem primeiro, o empenho, se a nota fiscal, porque às vezes as pessoas não têm o conhecimento claro e nítido sobre esse trâmite. Acho que seria bom interessante esclarecer isso. Tranquilo, Gerson. É assim,
Primeiramente, é realizada uma licitação, onde é aberto um pregão eletrônico e a gente determina o material que vai ser comprado. Beleza? Realizou o pregão eletrônico, a empresa X foi vencedora, faz a homologação desse processo. Em seguida, a prefeitura está apta a comprar dessa firma que foi a vencedora do certame. Tendo disponibilidade orçamentária, tendo dotação orçamentária para que possa ser feito isso, os empenhos são realizados, são feitos, confeccionados, é feito o pedido de empenho e feito o empenho. Saiu o empenho está disponível para a gente poder retirar o material. Quando a gente vai executar o serviço, a gente liga na firma, preciso de X toneladas, tá? E a pessoa vai mandar para a gente. Mas só liga ou isso é documentado? É só oralmente? Viu? O liga é o contato com quem vai vir. Ninguém faz nada, vereador. Isso aqui tem que ser entregue lá para o cara. O cara precisa, o senhor sabe disso, que a firma necessita do empenho para poder emitir a nota. Não, A claro. a nota, ela vem com todos os dados do empenho, com a pesagem, ela vem com cada detalhe dela, inclusive com o número de empenho. O liga é só o tratativa, é enviado via e-mail, tá? Para que eles, via e-mail ou WhatsApp, para que eles nos forneçam o produto. E isso não é a Secretaria de Obras, é a Prefeitura inteira, tá, gente? Nós não estamos falando de Secretaria de Obras só. Nós estamos falando de Prefeitura no geral. Perfeito. E você disse que o Wagner que faz o recebimento. Você sabe dizer qual que é o cargo dele dentro da Secretaria de Obras? O Wagner é chefe de departamento. Qual departamento? Departamento de Obras. Então, no portal da transparência consta que ele é do Departamento de Controle Urbano. Teve alguma mudança Tem alguma coisa errada aí. no portal da transparência? O controle urbano é o Rafael, que é o chefe lá. E dentro do departamento, a gente tem mais pessoas lá? Chefe de Tem. divisão? Quem mais que está lá dentro do Tem o departamento? Luiz, tem o Luiz e Luiz o quê? Kleber. Luiz. O O Luiz e o Kleber. Perfeito. E aí, para a gente encerrar esse processo, você contou como é que é a requisição, emite o empenho, paga a nota, recebe. Como que se dá esse recebimento? Que eu acho que não ficou claro. Você disse que é assinado no verso da nota? Não. Só para eu entender melhor. Tá, então vamos lá. Quando o senhor vai comprar alguma coisa, o senhor chegou lá na Casa Bahia, vou comprar um telefone. Casa Bahia te entregou o telefone, o que o senhor faz? O senhor assina no canhoto? Isso. Que é o recebimento. O canhoto, ele não tem o carbono, está lá, quem assinou a data. Mas não ok. tem uma pesagem do material, uma averiguação da qualidade do material que está sendo entregue? Acabei de falar para o senhor, se o senhor lembrar ali atrás, eu não sei se o senhor está querendo confundir qual que é a sua visão, mas lá atrás eu já falei que o material chega, o caminhão chega pesado e vem junto laudado o material. Tem um laudo por um laboratório, emitido por um laboratório daquela massa que está sendo fornecedor. entregue. Isso, exatamente. Mas daí a prefeitura não controla isso. Ele vem o laudo. Então, mas o laudo é do próprio fornecedor? O laudo é de um laboratório do fornecedor, contratado pelo fornecedor. É um laboratório acreditado que ele pode fornecer laudo. O senhor contesta laudo? É que é um pouco estranho. O próprio Não, eu quero fornecedor saber se o senhor atestar que contesta ele laudo. entregou. O senhor contesta É laudo? um pouco estranho. É um pouco estranho. O quê? Você Tá. vai receber lá na sua empresa um material e a própria empresa que está te entregando, ela já fala, ó, isso aqui tá ok, tá pesando tanto, 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 e ninguém olha depois? Ninguém atesta? Viu? Porque o que normalmente acontece nas prefeituras é Ah. que existe um engenheiro capacitado através de formação e esse engenheiro que fica responsável por fazer esses atestamentos. Porque não é só atestar o peso, é atestar a qualidade do material. Estava falando do asfalto quente, por exemplo. Exatamente. O asfalto quente ele pode chegar em condições inservíveis, dependendo do caso. Exatamente por isso que a lei de licitações e as prefeituras que têm um controle interno adequado, elas utilizam mecanismos para promover a qualificação desses profissionais e esses profissionais que fazem esse laudo. Toda vez ele atesta. Tanto que no documento que a gente forneceu para você, existe aí um checklist. Um checklist. Se o caminhão estava... Esse checklist não é da prefeitura. Não é? Mas por que vocês forneceram para a Esse gente? checklist, não sei. Não fui eu que respondi Você isso sabe aqui. responder, Leandro? Esse secretário de checklist governo? aqui é da empresa que entrega. Esse checklist nem sei por que está Não, aqui. mas tem recebedor aí? Eu nem sei por que está aqui.
Essa via aqui, ele vem em duas vias. Uma via que está aqui, a assinatura do motorista. Exato. É o motorista que veio E a assinatura do recebedor, Isso. não é? Quem que seria o Isso, recebedor? o recebedor. Quem tem interesse no recebedor é a firma. Presidente, aquilo lá é um documento. É a firma. É um documento. É da firma. É um documento Não é da meu, firma. não é da prefeitura. Não é da prefeitura aquilo lá. É isso que ele É está querendo da dizer. empresa. Esse documento aqui é da empresa, Casa do Asfalto. Se o senhor ver, tem até o logo dela aqui para trás. Então, é assim, quem recebeu aqui vai estar escrito lá na firma. Não é meu, é a firma que está atestando. O meu vai estar onde? Vai estar na nota fiscal, no canhoto e no verso da nota de quem recebeu. E você sabe dizer porque... só para... Não, o Você senhor sabe está tendo confusão. Isso aqui não é um Não, eu documento quero da saber por que prefeitura. não foi fornecido esses canhotos, então. Não sei falar para o senhor. É uma informação imprescindível que Eu não não sei consta no falar pro senhor. requerimento. O requerimento pediu os canhotos, pediu o quê? Pediu as notas fiscais integrais. Então, eu não sei por que O que mandaram canhoto isso faz aqui. parte da nota fiscal, até onde eu sei. Eu não sei falar para o senhor por que que mandaram isso aqui. Isso aqui não é nota fiscal. Isso aqui não é um documento da prefeitura. O senhor está vendo aí. Está aí ó, Perfeito. o logo da Casa do Asfalto aí atrás. Ele vem em duas vias. Quem recebeu, ele assina, essa via vai lá para a firma. A firma que vai atestar. Perfeito, a gente vai aguardar, então, esses canhotos para a gente poder acompanhar a entrega Fernando, desse material. Só um minutinho, só para tentar esclarecer uma coisa. Normalmente, o canhoto de nota fiscal, ele fica com a empresa. Você recebe a nota fiscal, chega a nota fiscal para mim, todos os Então, empresários a aqui, eu prefeitura garanto não tem que vai nenhum, saber falar não isso que tem eu tô nenhum falando. documento que atesta Calma, o recebimento? deixa eu tentar falar. Ó, um minutinho só. Quando você apresenta uma nota fiscal, qualquer empresário desse aqui vai entender o que eu estou falando. Você vendeu um produto, entregou nota fiscal, eu, recebedor do produto, vou pegar, vou assinar o canhoto da nota, destaca o canhoto, que agora é eletrônica, então eu tenho que colocar uma régua, rasgar e tal. O motorista leva o canhoto embora, porque a empresa vai ter a certificação de que o motorista entregou o produto para a prefeitura. A prefeitura pega essa nota fiscal, no verso da nota, carimba e o funcionário responsável pelo recebimento assina e atesta o recebimento. E a responsabilidade pelo recebimento disso. A nota fiscal que o vereador falou no requerimento, falou que tem uma nota fiscal aí. Por acaso tem o verso da nota? Nenhum Então, consta o verso. pede para solicitar o verso da nota. Aí você vai Perfeito, ter a então já resposta. fica solicitado A nota pro fiscal que requerimento foi solicitada, não, só para esclarecer, é que você falou no início que não tinha sido respondido com a nota. E aí eu escutei que o senhor falou que Não, tinha nota aí. a nota foi. Então, assim, foi requerida a nota fiscal, foi respondida a nota fiscal. Então, se solicitar o verso da nota fiscal, aí liquidação. vai ter a liquidação, que é onde faz o pagamento. quando Não é solicita- feito nenhum pagamento na prefeitura sem a liquidação com a assinatura do recebedor. É que Não. quando solicita E o- nota fiscal integral, se tem uma informação no verso, ela precisa vir também. Mas já fica o pedido verdade- Não, para é que que esse requerimento... tecnicamente- Deixa eu terminar. Para que esse requerimento que está para responder com prazo dia 16/2, já venha com essa documentação, porque senão vai vir tudo de novo só com a frente da nota, a gente não vai conseguir verificar nada. Então, como vocês ainda estão elaborando a resposta desse requerimento, que já tome esse cuidado de colocar o verso para que a gente possa atestar quem está recebendo esse material. Só para encerrar. É que, assim, só para informar, às vezes, tecnicamente falando, a respeito do procedimento da prefeitura, a solicitação, talvez, do requerimento tenha sido feita errada, porque a parte do verso da nota, ele não faz parte da compra nem da entrega, ele faz parte da liquidação. Então, assim, foi pedido nota fiscal, qual que é o interesse da nota fiscal? Seria a frente, que é valor, quantidade, data de entrega, essas coisas. Volume, liquidação da nota é o verso, que é o recebimento do produto e o pagamento. Só para isso. Mas, assim, na eu verdade, vou levar para lá essa informação e a gente São encaminha as dois notas carimbos conversas. Tá? atrás. Um carimbo do quem atestou que recebe e um carimbo da Liquidação liquidação do pagamento. de Tá bom. pagamento. Só para tentar esclarecer um pouquinho. Perfeito. Fica franqueada a palavra aí para quem quiser fazer alguma colocação. Fiquem à vontade. Vereadores, público, vice-prefeito. Timba. Claro, senhor presidente. Com a palavra, Timba. Queria perguntar para o Leandro, que está no comando, lá de todo o asfalto, se ele tem uma previsão de quando será entregue toda essa obra aí para os empresários, que já vem caminhando aí há muitos anos esse sofrimento, foi uma luta do passado, e agora a gente vê esse momento aí, então a gente quer saber mais ou menos quando que vai ser a entrega desse tão sonhado aí, porque a luta é muito grande, foram muitos heróis ali, eu mesmo na minha época, eu não era favorável à doação de áreas, porque não tinha essas benfeitorias, e acho que está demorando até demais já, porque a ansiedade é muito grande, para que nós possamos aí, não ter uma cidade para trás, né, com relação a outras cidades, com relação ao distrito industrial,
Então, gostaria que você tivesse um prazo dentro daquilo que está planejado para entregar essa obra. Lógico, tem as tempéries da vida aí, né? Mas, às vezes, um prazo mais próximo aí. Obrigado. Boa pergunta, Timba. É assim, ó, nós iniciamos lá, para deixar claro para os empresários, apesar de que isso a gente já conversou no grupo e já passou lá, foi iniciado beirando a pista ali, tinha gente, por que não começou do outro lado, tal? Nós começamos aonde a construtora Amaralina nos disse que estava tudo ok. Olha, aqui já está feito água, esgoto e as galerias. Aqui nós podemos passar asfalto. E beleza, nós começamos por ali. E viemos adentrando. Quando chegou ali na rua do Mogno, que é uma rua que eu falo que até hoje a gente está brincando sobre isso, foi a rua que mais demorou para ser feita, porque a gente fazia o serviço, chovia, perdia, fazia de novo, enfim, foi várias vezes. Mas, respondendo a sua pergunta, a prefeita, no ano passado, ela já havia determinado mais celeridade nas obras do distrito. Então, o que nós fizemos? A prefeitura ela tem um número de maquinário limitado. Tá? Nós optamos e abrimos um credenciamento para firmas que tenham interesse em locar maquinários para a prefeitura. Correto? Tanto que a prefeitura não tem interesse nenhum em parar essas obras, que nós empenhamos a semana passada em fonte 1, recurso próprio, R$ 110 mil de hora máquina. Para quê? Para que essas máquinas vão somar com as máquinas da prefeitura lá no distrito para dar celeridade no processo. Tá? A ideia a programação é para que isso ocorra até o fim do ano, para a gente entregar a obra inteira. Nós vamos agora para a rua Raja Jabur, que é uma das ruas mais judiadas do distrito. Nós vamos fazer ela até o seu final e depois a do Manganês, que é a principal. E aí a gente vem ligando as outras. Só que, assim, tem muitas surpresas. A Rua do Mogno, por exemplo, o dia que estava tudo ok, nós chegamos lá, chega o cara da Sabesp desesperado, que ele não tinha ligado o esgoto lá ainda. Eu falei, irmão, mas você falou para mim que estava pronto. Então, hoje, como é que nós estamos trabalhando? Sabesp, vou entrar na Raja Jabur. Beleza? Se você tiver alguma intervenção, faça. Então, hoje a gente está trabalhando com eles assim. Mas a gente estava trabalhando aonde eles falaram que estava pronto, e, na verdade, não estava. E isso atrapalhou o nosso cronograma também. Então, a intenção e a programação é que até o mês de dezembro entregue todas as obras. Todas, eu digo assim, pavimento e o recap do distrito inteiro. Que quando nós passamos a prefeitura própria a fazer o serviço, nós temos uma economia grande do que ser terceirizado. E, com isso, nós vamos conseguir recapar o distrito inteiro. E já tem várias áreas recapadas lá. Pela ordem, senhor presidente, só mais uma pergunta. Com a palavra, Timba. Foi a empresa Sabesp que fez todo o trabalho de drenagem lá, né? A prefeitura conferiu atenta aquelas drenagens? O Timba, é assim, eles ainda não fizeram a entrega da obra de drenagem para nós. Eles têm, a Sabesp ela tem que fazer a entrega técnica para a prefeitura. A hora dessa entrega técnica, os nossos engenheiros vão lá e vão atestar, está tudo ok, está tudo bem, está tudo feito dentro dos conformes. Entende-se que está dentro dos conformes, porque a Sabesp pegou o projeto, fez o projeto de drenagem, fez os cálculos de quanto precisava ser os tubos, enfim. E aí ela fez um projeto. E quem é fiscalizadora do projeto é a Sabesp. A prefeitura não tem o poder de fiscalização sobre a Amaralina, que é uma obra que foi contratada pela Sabesp, a Sabesp é a contratante, ela que regula. Os engenheiros da Sabesp, tinha engenheiros na época e ainda tem, responsável pela obra, que acompanhava a obra diariamente, tanto para fazer medição, para fazer pagamentos, tudo. Tá, e ela entregou a obra para a prefeitura, a responsabilidade futuramente é da prefeitura. Exatamente. Então, isso precisa tomar um cuidado, porque o que eu vi lá e acompanhei, está acontecendo igual aconteceu lá no Portal São Francisco. Hoje a inundação lá é muito forte. Sim. E o Distrito Industrial, nós temos essa preocupação também. E pelo que a gente viu lá, pelo menos no exterior ali,
Está muito complicado. Então, eu creio que a prefeitura tem tempo ainda, porque se vai ficar para a prefeitura depois essa responsabilidade, a prefeitura tem que meter o dedo, sim, e cobrar uma responsabilidade, porque senão ali vai ser muito complicado. Sim, mas nós vamos ter que cobrar da Sabesp, não da construtora. Não, A sei lá. prefeitura não é contratante da construtora. Sim, mas, Tá? mas ela vai ser Então, assim, responsável, né? Os engenheiros da Sabesp, que tem um engenheiro responsável pela obra, ele é responsável por acompanhar, por fazer medição, por saber se o que está no projeto está sendo cumprido lá, entendeu? Então, eles têm essa função. E aí eu posso até falar para vocês aqui que esse projeto de drenagem lá, eu já oficiei a Sabesp, nós já pedimos, e até hoje nós não vimos esse projeto. Nós Mas sabemos então, onde como- estão as bocas de lobos lá, locada, Então, mas ninguém nunca passou o projeto para nós. Então, esse que era o problema meu no passado, que muitos empresários lá não entendiam, é com relação a isso. Certo? Já que tem que fazer, tem que ser uma coisa de primeira, porque o sofrimento lá é muito tempo. E para fazer uma obra meia-boca, isso aí é complicado. Não por parte da prefeitura, mas vai ficar de prefeitura. Os empresários vão cobrar mas- de quem? Da própria prefeitura. Ô, Timba, eu posso dizer para você assim, ó, a gente vai lá, inclusive o pessoal monitora, vai lá ver dia de chuva e tal. A parte de asfalto que já está feita, que está com as bocas de lobo lá e tal, lógico que tem que levar em consideração, gente, que toda obra de drenagem, seja ela aí por boca de lobo tal, por captação, ela não vai captar 100%, tá? Sempre vai ter alguma coisa que vai correr por cima aí. Mas o que a gente tem notado nas bocas de lobos, onde já está pronto o asfalto, que ela tem absorvido bem a água. Inclusive, eu devo até ter aqui, depois eu te mando, um vídeo do canal, num dia de chuva forte, o canal lá embaixo, que ele tem 1 metro faltando para chegar. Foi um dia de uma chuva bem forte lá. Obrigado. Mas Passar nós a vamos, palavra. através da Frente Parlamentar de Meio Ambiente, a gente vai cobrar da Sabesp também, para ela fazer dar algumas respostas das dúvidas que a gente tem, porque depois de feito, e aí quem vai perder é os Sim. empresários mesmo. Então, a Não, gente também agradeço. tem E se o senhor puder pedir o projeto de drenagem para nos ajudar também, é Sim, bom. nós vamos ficar responsáveis por isso, tá? Obrigado. Passar a palavra para o empresário. Sem atrapalhar o agora. andamento da obra, é claro. Fica à vontade com a palavra. Boa tarde a todos. Eu acho que é uma pergunta que acho que a maioria quer fazer essa mesma pergunta que eu vou fazer agora. Qual de vocês, vereadores, estão fiscalizando o industrial? Quem de vocês estão lá? Eu vejo poucos de vocês. Ninguém. As portas estão abertas em todas as empresas para vocês irem lá. Embora alguns a gente não tenha muita afinidade, né, pessoal? Então, eu acho que tem que ser dessa forma. Vocês, como vereadores, também têm a obrigação de conferir. Não é timba de falar, vocês têm que conferir. Vocês também são os fiscalizadores do industrial, ou que seja, de qualquer obra. Então, acho que é dessa forma, nós, do industrial, nós temos essa demanda que o pessoal não aparece. Estamos lá, um que outro vai, talvez, depois, bater uma foto. E se os empresários de Assis quiserem sair de Assis, fiquem à vontade. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Timba. Muitas vezes, meu senhor, a fiscalização que nós fazemos lá não somos entendidos, como aconteceu no passado. A luta era para vocês mesmo. Que vereador morando nessa cidade vai ser contra um empresário industrial. Só que tem que fazer coisa de primeira para vocês. Vocês não merecem coisa de segunda e terceira. Vocês vão sofrendo aqui lá faz muitos anos. Quem está lá há muitos anos sabe. Acompanhei o seu Zé da Intrinche, fizemos uma CPI ali para acompanhar aquilo lá no passado. Só que muitas vezes, para falar não para coisa errada, para vocês é certo. É isso que é o problema. Na ansiedade de pegar uma área, de fazer, vocês pagaram um preço muito alto. E desde o passado nós estamos lutando para aquilo lá ser uma coisa de primeira. Isso é uma vergonha para Assis, um distrito industrial ter privada no século XXI, não tinha esgoto, não tinha nada. Então, a luta minha no passado foi com relação a isso aí. Para chegar a esse ponto, está chegando hoje. Para chegar a esse ponto. Agora, fiscalizar, você pode ter certeza. Nós estamos fiscalizando já a parte de drenagem. Isso aí é obrigação da nossa comissão. Nós já fomos várias vezes fazer vistoria lá. Não precisamos entrar nas empresas fazer vistoria, de jeito nenhum. Vocês têm seus compromissos. Nós estamos acompanhando de perto aquilo lá, sim. Inclusive, a parte de drenagem, nós vamos questionar, sim, a frente parlamentar, porque a gente não concorda muito do jeito que está feito ali. É muito pequenas bocas ali. E numa chuva muito forte, vai correr água por cima. Tudo isso para melhorar para vocês mesmo. Agora, o Legislativo está aqui, está aberto para isso, para dialogar. No passado, foi muito do diálogo que teve ali, quando eu entrei em 2012. O sofrimento ali era muito grande, nós lutamos muito por aquilo ali, mas, infelizmente, o vereador não tem força.
Ele não tem, a força que ele tem é cobrar. Cobrar de quem? O senhor avisa agora, você vê, nem a prefeitura tem força, às vezes, para cobrar de uma empresa dessa. Então, é difícil. Então, se não unir as forças, vocês com a Câmara, igual está acontecendo agora, com o Executivo, fica só um diz-que-diz que não chega a lugar nenhum. Mas nós estamos à disposição, o Legislativo está aberto, aquilo que for da nossa alçada, nós vamos fazer. A preocupação é grande para fazer o quê? Para fazer o melhor para vocês. Esse sempre foi meu trabalho. Agora, se entenderam, não entenderam, paciência que eu posso fazer, mas eu luto sempre para acontecer o melhor para a minha cidade. Perfeito, Timba. Timba, Eu gostaria, um segundo, eu gostaria de esclarecer, porque assim, o que é fiscalizar, né? O que é fiscalizar? É ir lá e olhar o asfalto? Isso a gente faz. Ontem mesmo a equipe da TV Câmara estava lá, andou todas as ruas do CDA, gravou tudo para a gente ter documentado quanto que foi feito de asfalto proporcionalmente, quantos metros. Então, assim, uma coisa é a gente ir lá e tirar foto e olhar. Se é isso que espera da gente, a gente faz. Mas isso não é fiscalização. Fiscalização que a gente está fazendo aqui hoje. Solicitando dados, solicitando documentos, solicitando os extratos de abastecimento para saber se esses 900 mil foram realmente investidos no CDA, porque o nosso interesse é que esses 22, que já bateu 23 milhões com os juros antes dos empenhos, sejam integralmente e exclusivamente investidos no CDA. E é nesse intuito que a gente está aqui hoje. Se a gente não quisesse fiscalizar, a gente nem teria chamado essa reunião hoje, não teria chamado todo mundo para estar aqui, prefeitura, empresários interessados, vereadores, sociedade civil organizada que queira participar, associação comercial também foi chamada. Então, assim, eu acho que a fala do Timba é bastante pertinente, porque assim, tem que ver o que espera da Câmara. Se espera que vá lá tirar uma fotinha e entre nas empresas para fazer política, é simples. Agora, analisar centenas e centenas de páginas, averiguar se o que está sendo pago está sendo realmente entregue, se esse combustível foi gasto integralmente no CDA, é o que a gente vai fazer. A Prefeitura responde a gente através de papel, apesar da gente ter um sistema digital. A gente tem requerimento aqui, inclusive sobre obra, como a que está acontecendo aqui do lado, que são 1.500 páginas de papel que a gente precisa analisar. E é isso que a gente está fazendo. Para olhar lá no CDA, ir lá todo dia e verificar a obra, tem gente de sobra. Agora, quem é que vai analisar essa documentação? Quem é que garante que foi entregue 500 toneladas de concreto e não 100? Esse é o nosso papel. Assim como foi acordado lá atrás, quando a gente autorizou essa abertura de crédito, conversando com vocês, foi que a gente fiscalizaria. E é para isso que a gente está aqui hoje. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, desarmar, porque se essa comissão está hoje aqui, é num dever com a transparência, num dever com a publicidade, num dever de mostrar o que está acontecendo, porque assim, eu não vi a prefeitura publicar um relatório de tudo isso. Eu não vi a prefeitura fazer uma reunião, a não ser a reunião que foi marcada hoje cedo. Por que a gente marcou essa? Para ficar claro. Então, assim, tem que ver o que o empresário espera da Câmara. Se você espera que a gente dê benção para tudo, a gente dá benção para tudo. Mas quando estourar lá na frente, a gente também não vai ser responsável, porque foi o que aconteceu lá atrás. O CDA ficou paralisado por muitos anos por erros procedimentais, erros formais. Inclusive, o prefeito Ricardo Pinheiro paga até hoje por isso. Então, assim, nessa ânsia, o que a gente pode fazer é deixar passar muita coisa. Enquanto era para ter 22 milhões investido lá para vocês, não chegar a tudo isso. Porque se não for a gente pedir essa documentação como o Gordinho fez, como eu estou fazendo agora, e fiscalizar, estaria tudo na mão. E assim, se o interesse é com essa urgência toda, com esse desespero todo, por que a prefeitura não trouxe os documentos aqui hoje? Foram mais de 50 dias para apresentar essa documentação. E aí o que espera da gente? Que a gente simplesmente não olhe esses documentos e aprove e diga amém para tudo? Porque esse não é o papel da Câmara, esse não é o papel do Legislativo, e não foi para isso que eu fui eleito. Presidente, autoriza? Pela ordem, com a palavra. Não, presidente, só para comentar, o senhor falou agora que a prefeitura, que a prefeita não conversou com os empresários durante o ano passado, que apenas chamou hoje por conta dessa reunião. Não foi isso que aconteceu. O ano passado, eu não me recordo a data, foi feita sim uma reunião com a participação da maioria das pessoas que estão presentes e outros empresários do município. Em uma das pautas era esclarecer o cronograma, o porquê que ainda não tinha entrado na obra por conta da ação da empresa da Sabesp, contratada da Sabesp, e passou um cronograma onde foi cumprido até o final do ano a primeira parte da pavimentação. Tá? Então, só para esclarecer que houve, sim, compromisso da prefeita com relação aos empresários, teve a reunião,
Entendeu? Então, Perfeito. É que nós quando eu estamos mencionei, acompanhando tudo eu estou também. falando mais de relatório, de documentação. Tá. Até o momento, isso não foi fornecido nem para a Câmara, nem para a Associação Comercial, nem para ninguém. Inclusive, é o nosso pedido que chegasse hoje com a documentação, devido à urgência, que a gente tem a necessidade e o entendimento de que a gente quer aprovar isso quanto antes, mas, infelizmente, parece que não é o posicionamento do Executivo. Não, eu discordo disso aí de você, porque é o posicionamento do Executivo. Relatórios, quando são solicitados, todos são informados. A forma com que é informada, isso aí cabe do jeito que vem da Secretaria para o município, para informar a Câmara. E com relação aos relatórios, nós seguimos exatamente o que segue a lei. Está tudo presente no portal da transparência. Então, a Prefeitura, quando há necessidade de relatórios, é encaminhado para a Câmara. Se os empresários solicitarem uma reunião, esclarecimento ou relatórios, está à disposição para fornecer também. Então, só para dizer que a Prefeitura e a Prefeita, ela segue rigorosamente o que está previsto na legislação. Tá? Perfeito. Obrigado. Franqueada a palavra. O Walter Sombra lá no fundo está pedindo. Você vai usar a palavra de novo? Pode ir, depois o Walter vai. Você vai ter que pegar o microfone aqui, Walter, na sequência. Beleza. O que o Timba falou, eu acho que a maioria dos empresários aqui, quando adquiriram um terreno no industrial, todos sabiam do problema que existia. Todos sabiam. Independente do que o próprio Timba falou na época, eu acho que nós temos aqui alguns empresários que também na época estavam aqui, nós não deveríamos nem estar no industrial, né? Então, não colocando só a pessoa do Timba hoje, como essa palavra que ele nos falou na época, eu acho que nós deveríamos estar em outra cidade, dependente do... Então, nós abraçamos a causa, todo mundo pegou o terreno lá no industrial, sabendo do problema, nós estamos até hoje, e o que eu falei, Xirxa, Fernando, fiscalizar, sim, da forma que vocês estão fiscalizando, ok, sim, mas pode ser feito sem barrar o negócio, pode dar andamento, deixa andar, deixa correr, dá para fiscalizar. É só mandar a resposta. Dá para fiscalizar sem barrar, 50 sem parar dias sem uma a resposta. obra. Tá, independente de 50 dias ou não, teve um recesso que você falou agora. Ok, 40 dias de recesso, são 10 dias, então, que tem disponível, tem o prazo. Não estou defendendo o Executivo, não estou defendendo vereadores ou o Legislativo, estamos defendendo a nossa Mas a você nossa acha classe. razoável, vocês que têm toda essa urgência, 50 dias para apresentar um documento? Nós temos urgência do asfalto. Exato. O asfalto, mas a conferência, você pode fazer ela depois. Depois não, seja no decorrer dos trabalhos. Pode ser feita. Não precisa parar uma obra. É o que eu acho que a maioria dos empresários estão aqui pensam nesse caso. Não precisa parar uma obra. 40% do dinheiro já foi gasto. 40% da obra foi entregue? Esse é o nosso questionamento. Não vamos questionar nesse caso. A gente não sabe mas é esse quanto o nosso por cento. questionamento. Talvez Hoje, o próprio 40% do recurso que está destinado ao CDA já foi empenhado e gasto em 2025. talvez o próprio Leandro depois possa passar isso ou no decorrer da semana para vocês. Não, porque mas se for parar uma esperar obra, chegar lá na frente, a obra não ter acabado e acabar o dinheiro para a Câmara analisar, aí fica complicado. Mas Aí eu vocês acho- vão falar, vocês não olharam que vocês não estavam gastando dinheiro? Desculpa, eu estou comentando agora também, eu acho que eu também tenho essa Vai lá. você está intervindo também no que eu estou falando. Desculpa. Eu acho que nós temos o direito de cobrar isso, não temos? Eu acho que a gente tem que dar andamento na obra, por favor. Eu acho que teria que dar seguimento só na obra e vocês conferem o que tem que ser feito, façam o que tem que ser feito. Vocês têm a obrigação, sim, de conferir. Independente de quem é o Zé Canela, Douglas, vocês todos, o Gerson. Então, é isso. Eu acho que tem que ter uma conferência, como qualquer empresa faz. Pode pegar o microfone para ficar todo mundo poder ouvir, que está um pouco longe. Vamos lá. Eu tenho um contrato para entregar um barracão para a minha empresa até o dia 1º de junho. Até o 1º de junho. Senão essa empresa vai embora de Assis. Tá? A minha rua, eu estou do lado da Polo. O caminhão não chega lá, carreta, não chega lá. É a segunda maior empresa de pão do Brasil. Está vindo para Assis. Só que se não tiver pronto,
Se você estiver barrado, estiver parado, não chegar o asfalto lá, ela vai embora. É simples. Pela ordem, senhor presidente. Só para contextualizar, acho que a gente podia aqui, em comum acordo com o Executivo, combinar, então, porque é nosso interesse a celeridade também. O Executivo adianta a entrega dos documentos, a gente pauta uma sessão extraordinária na própria segunda-feira e vota. Algum problema? Podemos fechar esse acordo dessa forma? Projeto votado em uma semana. Mas o Executivo compromete a entregar até segunda-feira de manhã toda essa documentação. Documentação que eles estão há 60 dias. Desde o requerimento foi apresentado em novembro. Já deu essa história, né, vereador? Todo mundo já sabe que é 60 dias. Podemos fechar um todo acordo. mundo sabe que está dentro do prazo. Tudo Então, bem, mas o empresário está falando que o prazo não serve. Para com essa falinha. Primeiro, Você para pedir entendeu? a palavra aqui, Ô. o senhor peça pela ordem. Aqui, vamos manter a ordem dos trabalhos. Eu estou senhor não- propondo aqui, pela justamente respondendo o empresário. Podemos fechar esse combinado? O Executivo fornece essa resposta até segunda-feira. Na própria segunda-feira, eu tenho certeza que o Paulinho Mattioli, nosso presidente, convocará uma sessão extraordinária e a gente vota na própria segunda-feira esse documento, Pela esse ordem. projeto. Pela ordem. Com a palavra, a critério de vocês. Pode falar. Vereador, só para também contextualizar aqui, o senhor falou de fazer um acordo de entrega do documento. Se a importância desses documentos e a análise do documento é imprescindível para a votação da urgência ou aprovação do projeto, o senhor consegue analisar esse volume de documentos em menos de 4 horas? Por que 4 horas? Ué, vai entregar Se o eu me entregar de documento até manhã- na pertinente da manhã, vocês têm que passar por uma comissão. Eu estou disposto a me dedicar integralmente a isso. Quantas horas dura formada a comissão, convocada a comissão? Tem comissão já de vocês já para segunda-feira, antes da sessão? Não, a minha pergunta é essa. Se vocês conseguirem analisar toda essa documentação para ter a confiança e ter a tranquilidade para votar esse projeto, que na verdade não é votar o projeto, na verdade era só votar o trâmite de urgência. O projeto A está passando na aprovação comissão ou não hoje. do projeto ia ser na próxima sessão, de qualquer forma, né? Então, assim, teria esse período mesmo. Então, isso é opinião minha, respeito a tua opinião e o teu convencimento de votar sim ou não. Na minha concepção, poderia ter sido votado o regime de urgência e analisar durante a semana a documentação. Se não tem documentação, na sessão poderia rejeitar o projeto. Essa é a minha opinião. É a sua sugestão, Respeito a rejeitar o sua. projeto? Não disse isso. Eu disse se não tivesse a documentação que o senhor pediu ou que tivesse irregular, o senhor poderia fazer isso. Mas não votar contra o regime de urgência para acelerar o processo de empenho, porque a questão de proforme. Nós temos abertura de crédito adicional diversos durante o ano. Esse é um de muitos que existe, né? Então, na primeira sessão do ano, tem um valor, que é o financiamento, o valor está na conta. Então, isso aí é obrigatório, é uma abertura de ficha para o próximo ano. É apenas isso. A fiscalização, concordo que o vereador tem todo o direito e dever de fiscalizar se está sendo utilizado na obra ou não. Mas a questão processual ou formal do processo, que seria a votação do regime só, poder votar mais rápido, isso aí seria uma outra análise, né? Então, seria só isso. Então, a minha indignação, na verdade, fico indignado do senhor passar agora para a gente, jogar no colo do Executivo, a entrega de uma documentação na parte da manhã da segunda-feira e que o senhor vai se debruçar em não sei quantos 1000 páginas para conseguir ter a tranquilidade de aprovar isso agora. É só isso, só. Justamente por isso que a gente está aqui. Porque se essa documentação não chegasse a tempo da sessão, o projeto de urgência ele precisa tramitar rápido. E o nosso receio era esse, que a documentação não chegasse, a gente precisava votar antes, sem a segurança para poder votar o projeto com a documentação, caísse no que o secretário está sugerindo, rejeitar o projeto. Acho que era pior para todo mundo. Justamente por isso convocamos essa reunião hoje, para que a gente pudesse se adiantar e dar mais celeridade ao processo, porque é a intenção da Câmara que esse recurso seja liberado o quanto antes e que essa obra recomece o quanto antes. Então, esclarecer isso, Pela ordem. porque se fosse do jeito que está sendo proposto, poderia acontecer dessa documentação não chegar, e é o que evidentemente aconteceria por conta do prazo, que o prazo para a resposta do requerimento era maior do que o prazo do regime de urgência, e a gente vinha para uma sessão para votar sem a documentação. Eu me comprometo a analisar essa documentação. Eu não preciso analisar tudo, eu sei o que eu quero procurar. Eu sei de onde estão os indícios. E eu preciso dessa documentação para poder dar prosseguimento. Então, assim, o Executivo, para que todo mundo possa entender,
ele sempre tem 30 dias para responder um requerimento. Isso acontece todas as semanas, são apresentados dezenas de requerimentos na Câmara. Esses requerimentos vão para o Executivo, ele tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias para responder. Veio o recesso paralisa o prazo, mas não paralisa o Executivo. Então, o Executivo que sempre responde em 15 dias, prorrogável por mais 15, nesse requerimento específico, teve mais de 50 dias para poder fazer esse levantamento de informações. Então, eu me comprometo, Bergonço, aqui, se a Prefeitura apresentar na segunda-feira, eu pessoalmente vou conversar com o presidente Paulinho Mattioli para que a gente abra uma sessão extraordinária após a sessão, para que a gente possa votar esse projeto em tempo recorde. Começou a tramitar nessa segunda-feira e seria votado em sessão extraordinária na própria segunda-feira. Mas, para isso, a gente precisa da documentação. A gente precisa saber se esses R$900 mil em combustível estão sendo realmente investidos lá. A gente sabe que, através do sistema da Link, é muito fácil. É só mostrar quais máquinas trabalharam lá e apresentar para a gente o extrato de abastecimento. Abastecimento por abastecimento que comprova que esses 900 mil estavam lá. Essa é a nossa dúvida maior. Então, assim, eu acho que a gente consegue, para os empresários, para os empreendedores de Assis, garantir essa celeridade. Pelo menos por parte do Legislativo, eu posso dar essa garantia de que, recebendo esse material na segunda pela manhã, eu me dedicarei integralmente até após a sessão da noite, quando a gente vai, caso seja aceito, votar uma sessão em sessão extraordinária para a gente poder votar isso e garantir, assim, que não tenha um dia sequer de atraso. Novamente, o projeto entrou na segunda agora e seria votado na segunda. Basta a Prefeitura entregar a documentação. Sim, o Walter queria falar depois, mas pode continuar. Eu passo para ele, mas eu encerro agora rapidamente. Então, o vereador concorda, então, que não há necessidade de toda essa documentação solicitada para ter a segurança de votar o projeto. Você quer alguns pedaços. Então, assim, a dificuldade é essa, a gente acaba não entendendo. O senhor quer misturar uma investigação de combustível com a obra do CDA. Porque o senhor está aberto vários requerimentos solicitando esclarecimentos sobre combustível. Bastaria mandar naquele mesmo requerimento que está sendo respondido, acho que com prazo de segunda-feira. 884 agora nós estamos aqui discutindo a questão do CDA. Só um minuto, presidente, por favor. Nós estamos discutindo a paralisação de uma obra do CDA por conta de investigação de combustível. Não se trata disso. Ué, você acabou de falar isso. Não, porque a gente quer avaliar... Você quer avaliar se a despesa do combustível foi feita na obra do CDA. Isso. Então, você já tem uma investigação em aberto de combustível. Outro tema. É o mesmo. Mas como não? O senhor está colocando uma CPI em cima disso. Eu não estou falando nada. Eu estou só colocando que a investigação em cima da empresa Link, uso de combustível, Secretaria de Obras. Eu tenho diversos documentos lá e requerimento que eu passo por mim, eu tenho ciência de tudo que vem aqui para a Câmara. Você colocou, né? O vereador colocou agora que a necessidade do documento para prosseguir numa extraordinária seria apenas a despesa do combustível se está sendo feito lá. E o verso das notas do recebimento? Não, do Link não tem nota, é cartão. Das notas dos recebimentos de insumos, que é o que não veio. Tá. Isso, massa asfáltica, concreto, saber o quê? Precisaria esclarecer melhor quais são os documentos exatamente que tem que estar presente. Está tudo esclarecido no requerimento. Não, mas você conseguir responder o requerimento... O requerimento que vem lá tem mais de 1000 páginas. Nós precisamos do prazo. Tem recesso, o vereador falou que no recesso a prefeitura trabalha. Não, a prefeitura também tem recesso. Nós trabalhamos com funcionários públicos, nós respeitamos o tempo do servidor. E nós solicitamos a ele, cada um, não é só o secretário que responde. Cada secretário tem sua equipe, encaminha para eles e cada parte da equipe vai encaminhar para eles. O Carreira, ele tem lá o pessoal da contabilidade que está debruçado para entregar a parte dele. O Leandro tem a parte dele para ser entregue. Então, nós precisamos também entender, porque nós trabalhamos com prazo. Só ontem chegou, acho que mais de 80 requerimentos. Não é só esse requerimento que nós temos lá. Então, dá a impressão que a prefeitura não trabalha, que a prefeitura não tem mais nada para responder, exceto esse requerimento. Então, no meu entender, poderia ter se votado o regime de urgência, esse documento chegaria até a próxima sessão, sem necessidade de extraordinária. Tá, o prazo é dia 16, isso aí é minha, entende? Mas o ano passado foi feita a abertura de crédito dessa ficha normalmente, não foi requerido nada de documento. Nem outras aberturas de crédito também. Não, vereador, eu só estou expondo a minha vontade, respeito a sua. Eu estou expondo que assim, eu sou contrário à sua opinião, e é um direito meu também.
mas nós vamos fazer o esforço suficiente, não vou prometer aqui, porque não sou eu que faço, se conseguimos entregar esses documentos que o vereador quer para aprovar, para passar, para adiantar lá, para não O prejudicar Lucas os... também tinha pedido a palavra. Pela ordem. Para a segunda, dia 9, a gente entende aí, está em cima, não seria possível encaminhar a resposta até a quinta-feira, dia 12, para entrar na pauta no dia 16, que seria a próxima sessão? Não. Pela gente, quanto antes chegar, antes vai para a pauta. Se chegar na segunda-feira de manhã, vai para a pauta de segunda. Se chegar na quinta-feira, vai para a pauta da outra semana. Essa é a questão. Depende mais do executivo que da gente. A Câmara, assim que receber, já coloca na sessão e já vota. Certo. Uma parte aí. Com a Só palavra. para tranquilizá-los ao pessoal aí, os empresários do CDA, a prefeitura vai estar retomando as obras lá na terça-feira, tá? Não dependendo desse recurso só, como eu falei para vocês, nós locamos maquinário para poder auxiliar os nossos, para ter celeridade na execução. Então, a partir de terça, essa máquina já vai estar disponível, nós vamos voltar lá, independente da votação aqui ou não. A prefeitura bancou para poder andar. Perfeito. Vou passar a palavra para o Walter. Só para esclarecer, no ano passado foi aberto o crédito sem maiores problemas porque o valor estava integralmente lá. Esse ano foram executadas despesas que a gente ainda não conseguiu analisar, por isso que a gente pediu. Que nossa expectativa é que fosse um valor muito maior. Quando nos deparamos com a abertura de crédito de 18,5 milhões, que significa que já 40% do valor já foi empenhado, nos assustou. Por isso que mudou. Passo a palavra para o Walter Sombra, empresário do CDA. Leandro, boa tarde. Você disse agora há pouco aqui que já foram feitas 5.500 metros, 54 mil, isso. Isso. Segundo o cronograma, quanto ainda falta? Não, mas você tem, por exemplo, você tem todo o mapa do distrito, que vocês fizeram a topografia, foi feita a medição. Mas se você vem numa reunião dessa aqui para responder especificamente esse assunto... Não, desculpa, eu não fiz reunião nenhuma. Não fui eu que fiz reunião. Não, Leandro. Não, o senhor não está entendendo. Não fui eu que fiz reunião. Eu disse aqui... Mas você pode trazer isso? Sim, com certeza. Você pode colocar no grupo lá que você está lá no CDA? Com certeza, porque, sem assim, problema nenhum. A questão é muito simples. A questão até regrinha de 3, é matemática, tranquilo. Tá. Você disse que tem 55 mil. Eu até concordo contigo, porque ontem eu fiz a medição, até comentei com o Luiz, com o Cláudio, antes de você falar. Falei para o Cláudio, tem 50 mil pronto. 54 e alguma eles coisa. Eles até deram risada e falaram assim, nossa, o Walter está em cima do lance. Erro de 10%. Sim, né? Não tem problema nenhum. Mas, agora, qual que é o problema, Leandro? A gente precisa saber quanto falta para fazer. Sim. Porque assim, a gente tem visto que todos os empresários estão assim, ansiosos para a conclusão da obra. Correto, a prefeitura também. E não é por falta de... Não, é que realmente a situação lá é assustadora. O caso do depoimento do Luiz, agora há pouco, da Planeto, né? O Michel... O Luiz esteve numa reunião no gabinete o ano passado, ele pode confirmar isso. Eu estava com ele na reunião. O que eu falei para o senhor, Luiz? Que estaria pronto antes da data. Pronto, compromisso feito, compromisso assumido, Walter. Não tem nada diferente. O serviço está andando. Eu acabei de falar aqui que a prefeita determinou que fosse contratado mais para dar celeridade, justamente para atender todos. Porque não é só o Luiz. Tem o Michel, tem o Júnior, tem todos eles têm. Uhum. Todos eles têm. O Ivo, o Moacir... Todos eles têm. Então, assim, o que tem que ficar claro é que a prefeitura está fazendo. Como eu acabei de falar,
Terça-feira, nós estamos retomando a obra com a máquina alocada para dar mais celeridade no processo. Tá ótimo. Então, você falou que tem 54.500 metros já pronto, eu até concordo com isso, porque eu fiz a medição. Que fique bem claro, entre pavimento e recape. Recapeamento, isso, perfeito. Inclusive, foi uma das Perfeito. coisas que nós discutimos no grupo, que com a economia, independente do pavimento, a gente iria fazer o recape e entregar o distrito industrial inteiro, ou com pavimento novo, ou com recape. E é o que está sendo feito. Perfeito. Mas você pode colocar aí no tempo, na hora que você tiver acesso a essa informação, falar assim, está faltando ainda... Sem problema. Eu Tantos só não mil metros lembro quadrados para fazer. O que eu estou falando para você é o que eu não lembro de cabeça. Tá ótimo. Mas eu tenho lá, ó, falta X de pavimento e X de recape. Ótimo. Fique tranquilo. Coloca no grupo, pelo Ó, menos dá uma satisfação para os empresários, sem problema nenhum. para eles irem se programando, porque o cronograma está sempre sendo furado, por chuva, por uma questão ou outra, principalmente esse episódio agora, que deixou assustado todo mundo. Sim, E eu até concordo. falo, o que está acontecendo hoje é o que aconteceu no ano passado, em 2024, quando a gente estava falando sobre a aprovação do empréstimo dos 22 milhões. É um cabo de guerra entre o legislativo e o executivo, e as coisas acabam sendo paralisadas. Na verdade, é aquilo que eu volto a falar, a prefeitura não tem interesse nenhum em paralisar a obra, muito pelo contrário, a prefeitura tem interesse em terminar a obra. Eu não tenho só o CDA para fazer, nós temos várias outras obras. Então, quanto mais rápido eu terminar aquilo lá, entreguei essa parte e eu tenho condição de mexer com outras. E o CDA, a gente tem que deixar bem claro uma coisa, não é só o pavimento, eu tenho que fazer... Nós vamos entrar na rua agora, na Raja Jabur, eu tenho que tirar todo aquele solo contaminado. Para quê? Para que no futuro vocês não tenham Lá problema. está feia a coisa, hein? Exatamente. Rapaz do céu. Lá é o lugar que vai mais dar trabalho. Eu tenho que te arrancar todo o solo contaminado, vir com a terra limpa, fazer o solo cimento, fazer a pintura, fazer o agulhamento, pintura novamente e depois o pavimento. Então, até no ano passado, teve algumas pessoas que falaram, está recapeando a rua ali que não precisa. A conversa com os empresários lá atrás foi de que a prefeitura iria fazer tanto o pavimento novo quanto o recape. E é o que está acontecendo lá. Nós estamos fazendo e executando. Eu sou o cara mais interessado em terminar aquilo lá logo, você nem imagina. Ótimo, secretário. Obrigado. Tá viu? bom? Dando seguimento, mais alguma pergunta? Pela ordem. Com a palavra, Lucas Gomes, vereador. Senhor presidente, cumprimentar o Walter aqui, grande presidente do Solidariedade, empresário lá do CDA também. E eu não vejo, Walter, esse cabo de guerra entre o executivo e o legislativo. Que a Câmara também ela não é um cartório da prefeitura, onde chega aqui, bate carimbo e tchau. A gente está aqui, tem que ter responsabilidade. É o interesse de todos nós que isso aprove o quanto antes, que as obras terminem. Eu já tive vários amigos que foram embora do município de Assis, aí por falta de emprego. Hoje, se a gente tivesse um distrito industrial quase infraestrutura necessária, de repente a gente teria aí um grande polo de emprego na cidade. Então, é uma necessidade que eu vejo urgente, sim, mas assim que a gente tiver todas as informações, com certeza o projeto vai ser aprovado. É uma angústia e um anseio, acredito que de toda a Câmara. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Jeca Canela, e na sequência o secretário de Negócios Jurídicos. Sim, a gente sabe aí também das dificuldades que a gente também vem enfrentando ao longo dos anos. A gente sabe há muitos anos que vem o CDA nessa batida, né? A gente sabe disso e com a aprovação da Câmara, dos vereadores e agora a tomada da senhora prefeita, junto com os secretários que vêm fazendo esse trabalho. Então, eu acredito que o trabalho hoje, que está sendo hoje executado aqui, a gente acredita que em breve, o mais rápido possível, aí, que volte os trabalhos, que traz aí o conforto para esses empresários que tanto precisa, que também eles também que ajudam a tocar a cidade de Assis, né? Que faz ali o levantamento, a levantação de levar para as famílias o pão de cada dia. Então, nós, vereadores, estamos trabalhando muito em cima da questão disso, junto com a senhora prefeita. Eu creio que o mais rápido possível a gente voltar aí a ver o que está de errado e voltar aos trabalhos, porque vocês precisam, a gente sempre está andando lá, a gente sabe mesmo das dificuldades, e a cidade está num crescimento, ela merece estar nesse patamar, e
os empresários merecem para poder trazer esse desenvolvimento para a cidade de Assis. Boa noite, senhor presidente. Com a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a Câmara Municipal de Assis e a Comissão de Orçamento por esse trabalho que vem sendo feito. É importante esses questionamentos, é republicano, isso faz parte do sistema republicano que rege nosso país. Eu sei que não é o motivo do requerimento aqui, ou da convocação, senhor presidente, mas eu acho salutar trazer uma informação aqui para os vereadores, que não só essa preocupação com a infraestrutura do Distrito Industrial, que foi premiada aí através dessas benfeitorias que estão trazendo, eu queria consignar também que foi delegada à Secretaria de Negócios Jurídicos que a gente faça uma atualização cadastral do Distrito Industrial. Infelizmente, nós fomos constatar e a documentação toda do Distrito Industrial ela está atualizado. Era um trabalho que, a princípio, tinha sido delegado ao secretário de Desenvolvimento, do Alexandre Cachorrão, mas como necessita a compilação de dados, de documentação, confronto, a prefeita resolveu passar para a Secretaria de Negócios Jurídicos para que a gente possa estar apoiando na constatação dessa documentação. E até o vereador Kiko fez um requerimento esses dias, nós procuramos, dentro dos critérios que nos foram passados, detalhar as informações que nós compilamos até o momento, que é muito complexa, realmente, infelizmente, a base cadastral do município, e isso não é culpa dessa administração ou da administração passada, mas é uma coisa que vem ao longo dos anos, né? E nós estamos fazendo um trabalho gradativo, que inclusive conta com a presença do Dr. Rogério. O Dr. Rogério Nascimento nos tem apoiado nisso, é um trabalho manual que nós estamos indo de lote em lote, né? Nós estamos indo de quarteirão em quarteirão para a gente diagnosticar qual realmente são as empresas que estão consolidadas, porque eu me recordo que em 2016, inclusive, nós tivemos um TAC celebrado, ou 2013, se não me engano, numa ação civil pública, no inquérito civil público, onde havia desvio de finalidade de muitas áreas, e nós estamos aos poucos, senhor presidente, é um trabalho que vai demandar mais um pouco de tempo, eu peço a compreensão dessa Casa de Leis, mas nós estamos fazendo, né? Hoje mostrei para alguns empresários o que está sendo feito gradativamente, nós estamos querendo ir quarteirão, diagnosticando qual empresa está ali e fazendo depois, posteriormente, uma confrontação com a documentação de legitimação da ocupação do espaço, para que a gente constate eventuais desvios de finalidades de ocupação de área pública ou especulação de área pública, que é uma coisa muito grave, né, que a gente está tentando constatar isso. Então, é só essa informação, senhor presidente, para que essa Casa de Leis tenha ciência. Posteriormente, à medida que o trabalho for evoluindo, que é um trabalho, como eu disse, que tem que ser feito de uma forma gradual, a gente vai informando a Câmara Municipal da situação, porque, posteriormente, no futuro, né, vai ter que ter uma discussão entre o Poder Executivo, com o apoio do Poder Legislativo, para que a gente possa verificar a real situação, inclusive legal, documental, das ocupações das áreas. Tá bom? Perfeito. Franquei a palavra ao nosso vice-prefeito Alexandre Cachorrão e, na sequência, o Douglas. Ok, obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer aqui algumas considerações, senhor presidente, e, primeiramente, parabenizar essa Câmara Municipal de Assis, essa comissão e todas as comissões que vêm se debruçando em torno dos projetos que aqui são protocolados. Parabéns. Eu acho que aqui, eu tenho certeza, né, poder legislativo, poder executivo, empresários e toda a nossa população é um objetivo único de que esse distrito industrial receba os investimentos e dê dignidade para todos os empresários que ali estão. Ponto. Eu vejo que os debates, os questionamentos, o levantamento de informações, eu acho que isso tudo faz parte, como o Cláudio falou, de um processo democrático, cada um fazendo aí o seu trabalho, o poder legislativo, executivo, os empresários. Mas eu gostaria de ressaltar aqui a importância que o senhor colocou. Vejo com bons olhos a estratégia de uma reunião, de uma sessão extraordinária. Olha só, nós temos um regime que a prefeitura foi protocolado aqui nessa Câmara Municipal, que é um regime de urgência, ela tem 45 dias
de tramitação. Me corrijam aqui o jurídico aqui, se eu estiver equivocado aqui, que eu já esqueci algumas coisas, né? Mas que eu me lembre, são 45 dias de tramitação. Se as informações que Vossa Excelência pediu chegar aqui no tempo, dentro do prazo, uma sessão extraordinária, se todos os vereadores aqui forem céleres nas suas comissões, ele vai ser mais rápido ainda do que o regime de urgência, né? Então, eu gostaria de ressaltar esse ponto, vejo com bons olhos essa estratégia que o senhor aí colocou aqui nesta reunião, para poder acelerar aí todo esse trâmite. Colocou, o secretário de obras aqui colocou que as obras não estarão sendo interrompidas, isso é muito importante para os empresários, mas essa estratégia da reunião, da sessão extraordinária, acho que vem aí a um encontro do que todos querem. É lógico, vocês vão receber os documentos, fazer as análises, e depois, caso encontrar alguns pontos, vão fazer em apartado aí aos questionamentos com relação aos investimentos, finanças e tudo mais. Era essa aqui a minha colocação. Obrigado. Perfeito, Alexandre. Destacar que eu não falo em nome do presidente da Câmara, Paulinho Mattioli, mas tenho certeza que ele vai analisar com muito carinho essa proposta da sessão extraordinária, caso essa documentação chegue, porque o Paulinho Mattioli é um amigo dos empresários, é um cara que sempre olhou, desde a época do PROCON, com muita atenção de tudo que vem acontecendo. Então, assim, vou conversar com ele e tenho certeza que vamos ter uma solução favorável na segunda-feira já, se Deus quiser. Com a palavra, Douglas. Presidente, boa tarde. O Alexandre Cachorrão, 4 mandatos nessa casa, ele foi muito sábio nas palavras. Essa Câmara Municipal sempre foi parceira do empresariado assisense. Antes de mais nada, cumprimentar o Luizinho, que está feliz com a vitória do Corinthians lá no fundo. A última fileira está de peso lá. Claudinho, Luizinho e o Rafa do Carvão IP. Eu acredito que o Executivo respondendo, né, até segunda, ou se não der segunda, como o Leandro disse, é muitas páginas, na terça, na quarta, assim que chegar e o senhor puder analisar os documentos, a gente pode fazer a sessão extraordinária, né? Também sugerir, de repente, até do senhor ir até lá a contabilidade, até a prefeitura, para agilizar ainda mais. Mas acredito que nada será travado nessa casa e semana que vem, no mais tardar na próxima segunda, estaremos votando esse projeto nessa casa, presidente. Obrigado. Obrigado. Como eu disse, é interesse de todos nós que esse projeto seja aprovado quanto antes. Mais alguma colocação? Os empresários, gostariam de fazer mais algum questionamento? Dessa forma, então, vamos caminhando para o encerramento. Agradeço muito a presença de todos. A gente acredita que o debate é essencial e fundamental à democracia. A gente acredita que o olhar atento do empresariado é o que vai garantir que o dinheiro seja investido com eficiência, como diz, é o olho do dono que engorda o boi. Então, a gente segue aqui fazendo o nosso papel, analisando, fiscalizando e trabalhando para garantir que esse dinheiro seja integralmente e exclusivamente destinado ao CDA com a maior brevidade possível. Sendo assim, muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente reunião.